Estamos de volta com o Brasil Meio-Dia e a gente já volta para te contar que 2 pessoas morreram agora pela manhã depois de um avião de pequeno porte cair numa área de mata na Grande São Paulo. Vamos trazer então todos os detalhes, atualizar tudo isso agora. A gente conversa com o capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado. Capitão, mais uma vez, obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Agora, infelizmente, para falar sobre outra tragédia, outro avião de pequeno porte que caiu. Gostaria primeiro da gente entender o que a gente já sabe até agora sobre esse acidente especificamente. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Prazer falar com você novamente. Infelizmente, nós temos a informação de que esse avião, saindo do Campo de Marte, ele teria caído na cidade de Ribeirão Pires, divisa com ali o município de Rio Grande da Serra. Esse avião, ele acabou caindo com 2 pessoas no seu interior, local de mata fechada. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local. Esse local ele tem uma distância aproximadamente de 10 minutos a pé até a chegada nesse ponto de queda da aeronave. Então, infelizmente, nós temos nesse momento essas informações. Ainda não temos a identificação das pessoas, porém, o que nós sabemos é que seriam 2 homens nesse avião. A gente não sabe ainda nem de onde eles partiram ou para onde eles iriam, capitão? Eles partiram do Campo de Marte. Nesse momento, a gente não tem um horário. Por volta das 10 horas foi a queda da aeronave, ali em Ribeirão Pires, no bairro Santana, ali próximo da rua Pedro Ripoli. Então, um pedaço da aeronave teria se desprendido. Algumas pessoas que ligaram para a Polícia Militar através do número 190 teriam visto a queda da aeronave, um barulho muito forte, também fumaça depois desse barulho, e um pedaço da aeronave teria se desprendido dessa aeronave. Agora, o CENIPA, da Força Aérea Brasileira, ele entra nas investigações para tentar checar os motivos e as causas dessa queda. E já foi possível identificar que tipo de aeronave é essa, capitão? A gente perdeu contato com o capitão Roberto Farina, a gente vai tentar restabelecer esse contato e tentar conversar com ele. O capitão que está sempre com a gente, conversando aqui, nos trazendo informações, infelizmente, sobre acidentes aéreos que, desde o começo desse ano, têm sido comuns praticamente. A gente está acompanhamos aqui na CNN Brasil, principalmente aquele helicóptero que ficou desaparecido por mais de 12 dias. Conversamos com o capitão sobre esse assunto. E agora também voltamos a falar com ele sobre essa informação que chega para a gente de 2 pessoas, segundo o capitão, 2 homens que morreram em uma queda de um avião de pequeno porte. A gente já conseguiu restabelecer o contato com ele ou ainda não? A gente tem sim um contato com ele. Aproveito então para voltar a conversar com o capitão e perguntar se vocês conseguiram já identificar o modelo da aeronave. Bom, Muriel, ainda não identificamos o modelo da aeronave, nós temos apenas o prefixo da aeronave, era o prefixo de PTDKA, era uma aeronave de pequeno porte e todas essas checagens vão ser realizadas agora posteriormente com as investigações dos órgãos responsáveis. Capitão, a gente não sabe para onde esse avião de pequeno porte estava a caminho, o destino dele. Nós tínhamos informações de que a aeronave ela teria como destino Ribeirão Preto, do Campo de Marte para Ribeirão Preto, mas ainda estamos checando essa informação, que posteriormente também ela vai ser levantada e transmitida aos órgãos responsáveis que estão assumindo agora para realizar essas investigações, que é o caso do CENIPA.
Claro, as informações ainda são muito preliminares e te agradeço mais uma vez pela disponibilidade de conversar com a gente e trazer as informações, ainda que muito cedo, né? Eu sei que ainda é difícil ter muitas informações e muitos detalhes nesse momento. O senhor falava para a gente, capitão, que vocês encontraram essa aeronave numa mata fechada, mais ou menos uns 10 minutos de caminhada para conseguir encontrar essa aeronave. Em comparação com o que a gente acompanhou no começo do ano, principalmente com relação àquele helicóptero que ficou 12 dias desaparecido, pelo menos na localização, seria mais fácil de encontrar, por exemplo, essa aeronave do que especificamente o que a gente viu, o helicóptero, ou o que a gente acompanhou da atuação já por parte das autoridades para encontrar o helicóptero pode ter, inclusive, auxiliado nesse processo, nessa busca também agora para encontrar essa aeronave de pequeno porte? Olha, Muriel, essa localização foi bem mais fácil, porque a aeronave, o avião, ele a todo momento ele tinha contato com a torre de comando e, em determinado momento, de forma repentina, o avião mudou a sua rota e ele possui também os equipamentos, instrumentos de geolocalização. Então, isso fez com que, além da ligação das pessoas, o avião que teria desaparecido, ele foi identificado de forma mais rápida. Em relação à questão da mata, é uma mata fechada também, mas não chega próximo da Serra do Mar, em que nós tivemos aquela aeronave Robson 44 que desapareceu em Paraibuna, porque também nós tínhamos uma outra dificuldade lá, que era a geolocalização da aeronave. Então isso dificultava muito. Mas nós temos aí, por exemplo, vendo a fuselagem da aeronave, já é uma fuselagem uma cor mais clara, mais fácil de ser identificado. A gente está perdendo contato com o capitão Roberto Farina, mas ele traz um ponto que é importantíssimo e que a gente pode perceber que faz a diferença, porque naquele helicóptero que desapareceu e ficou 12 dias desaparecido, com 4 pessoas que acabaram falecendo também nessa queda, lembrando que o helicóptero, a cor dele era cinza, o que dificultou e muito o trabalho das autoridades no momento das buscas, e isso foi mencionado por diversas vezes, como era difícil encontrar um helicóptero, uma aeronave com a cor cinza, porque ela acabava se misturando praticamente com o solo. Existiu uma dificuldade muito grande para além da localização em que ela estava. E agora, como o capitão está apontando para a gente vê as imagens já, são cores claras, tem muitas partes em azul, o que sem dúvida facilitou também essa busca, a procura por agora essa aeronave, não é, capitão? Isso mesmo, Muriel. Em que pese os equipamentos e instrumentos dessa aeronave, elas davam a geolocalização. O Águia 12, que sobrevoou o local, conseguiu identificar o ponto de queda de forma mais fácil que, por exemplo, em comparação com aquela situação do Robson 44. Equipes do Corpo de Bombeiros, de forma bem rápida, também ali da região de Ribeirão Pires, conseguiram fazer o atendimento muito mais rápido de chegada ao local também, pois ali tinham vias, né? Haviam vias, ali tem ruas que conseguem. Bem no finzinho, quando ele estava terminando de explicar essa informação, então, sobre as ruas, essas características desse local onde foi encontrada essa aeronave, a gente acabou perdendo o contato, estamos com muita dificuldade de manter esse contato. Lembrando que hoje é um dia extremamente chuvoso, de tempo fechado no estado de São Paulo de modo geral, existe previsão, inclusive, de chuvas fortes. Hoje foi o momento, então, dessa queda dessa aeronave de pequeno porte, em que as chuvas estavam intensas, chuvas fortes, também algumas garoas em alguns locais específicos, e o capitão explicava também um pouco desse cenário, as ruas também como eram. Eu aproveito para agradecer, inclusive, a participação do capitão Roberto Farina, ele que é o coordenador da Defesa Civil, da comunicação da Defesa Civil, e tem sempre conversado com a gente nesses momentos de breaking news. Inclusive, a gente vai seguir atualizando as informações para você assim que novas informações chegarem. Lembrando, então, que temos a confirmação de 2 homens que morreram nessa queda de um avião de pequeno porte. Em princípio, esse avião que iria para Ribeirão Preto e teria saído esse avião, portanto, do Campo de Marte. Era por volta das 10 horas da manhã, quando foi registrada a queda dessa aeronave. Assim que a gente tiver mais informações e atualizações sobre esse caso para você, a gente entra ao vivo para atualizar tudo. E já agradeço novamente a participação do capitão Roberto Farina.